Cláudio, e uma pessoa que acompanhou muito de perto o que aconteceu em 2011, como especialista, está com a gente agora aqui, o professor Pedro Leite da Silva Dias, que hoje é professor do Departamento de Ciências Atmosféricas da USP, aqui em São Paulo, mas que em 2011, Cláudio, ouvintes, era diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica. E ele acompanhou muito de perto, o que aconteceu em 2011 na região serrana. Naquele período, estava se instalando um programa novo, com sirenes e com radares meteorológicos, que claramente não funcionou plenamente em 2011, mas o professor Pedro está com a gente para falar um pouco mais sobre isso. Professor, muito obrigado por atender o convite da Rádio Bandeirantes. Um bom dia para o senhor. Bom dia, é um prazer estar aqui com você. E você estava descrevendo o episódio 2011 e eu estava aqui me lembrando da agonia que foi aquele caso. Sim. Cláudio, por favor, comece a entrevista com o Professor, professor. professor, muito bom dia. Tem aquela pergunta, professor, que a gente se faz aqui, né, o tempo todo. Aliás, esses primeiros aqui 30, 40 minutos de programa, a gente está sempre perguntando isso, ou pelo menos, né, na nossa cabeça tem essa dúvida. Essa tragédia em Petrópolis era ou seria evitável? Olha, evitável completamente, eu acho muito pouco provável, porque, veja, a questão da ocupação daquelas áreas de risco lá em Petrópolis continua. Isso não mudou. Ah, o que mudou é a nossa capacidade de previsão. Melhorou? Melhorou. Eu não tenho dúvida nenhuma. Trabalho nisso há 47 anos e noto claramente uma melhoria na qualidade das previsões. Mas nós temos alguns problemas. Um dos problemas sérios é essa questão da previsão quantitativa de chuva localizada. Este caso em particular, dessa semana, ali em Petrópolis, eu analisei nesses últimos dias com cuidado imagens de satélite, radar, mas foi um caso clássico do ponto de vista de chuva ali em Petrópolis. Como você disse, passei muito tempo lá em Petrópolis acompanhando esses episódios, né? Nenhum como esse, como você disse agora há pouco. Tem dois padrões típicos que produzem, padrões meteorológicos, né, que produzem chuvas intensas ali naquela região. Tem um que se dá após a passagem de uma frente com ventos do quadrante sul. Esse vento traz ar úmido do mar, em particular durante o verão, com muito vapor d'água. Esse ar sobe a serra, resfria, forma nuvem, e aí com a topografia local ocorre esse fenômeno de formação de nuvens que produzem muita chuva. Tem um outro padrão, que foi o que aconteceu em 2011, que é bem diferente. A água, o vapor d'água, ele vem do quadrante norte-noroeste. Aquele caso em particular foi desse tipo, que traz ar do Brasil Central, da Amazônia, ali para aquela região. O caso, quando o vento vem de sul, a maior parte da chuva ocorre ali na parte sul da cidade, Quitandinha e entrando ali pelo centro de Petrópolis. O caso de 2011, por exemplo, com o vento de quadrante norte, foi Itaipava, ao norte de Petrópolis, que foi mais atingida. Então, esse caso dessa semana, por exemplo, choveu horrores ali em Petrópolis e Itaipava praticamente não choveu, né? Então, essas situações muito localizadas são de difícil previsão. Agora, como é que você faz isso? Houve muito progresso nesses últimos 20 anos. Você tem a possibilidade de usar radares, e aí eu faço uma observação. Naquele episódio de 2011, por exemplo, eu estava acompanhando durante a noite, em casa, olhando o radar, Pico do Couto. Às tantas ele apagou.
né? Por causa de descarga elétrica, algum fenômeno local lá, você não tinha o radar. Ou seja, como é que você vai dar apoio, por exemplo, à Defesa Civil sem cego, né? Literalmente cego? Isso foi o que aconteceu em 2011 naquele episódio. Esse agora, nós temos hoje uma rede de radares muito melhor. E o problema, às vezes, é a disponibilização dessa informação em tempo real para quem toma a decisão de como auxiliar as pessoas, Defesa Civil. A impressão que eu tenho é que ainda falta muito essa ponte entre a informação meteorológica ou hidrológica, porque isso é muito importante, saber o nível dos rios ali naquela região, e quem tem que salvar as pessoas, né? Esse é um problema crônico que eu vejo aqui há décadas. As coisas muitas vezes ficam mais dentro do setor acadêmico, né? Não é transferido rapidamente para o setor operacional. E aí, dentro do setor operacional, existe às vezes uma multiplicidade de instituições que tomam decisão, e isso não é bom. Essas coisas, na hora da emergência, você tem que ter alguém ali concentrado, né, tomando as decisões. E no caso das previsões, nós tivemos avanços mais de pesquisa que não foram ainda implementados na operação. Por exemplo, eu me lembro desses últimos, inclusive nessa época que eu estava em Petrópolis, da gente estar trabalhando com desenvolvimento de modelos mais adequados para prever esse tipo de chuva intensa que ocorre na região serrana. Sobretudo o caso quando o ar vem do sul, que é um ar com características marinhas, né? Os modelos meteorológicos naquela época não tinham esse detalhe importante, que é o ar marinho, ele contém sal, né? E o sal é um aglutinador de água que forma gotas de água maiores e que torna as nuvens extremamente eficientes. Eu me lembro na época de trabalhar com modelos em que a gente colocava esse efeito e melhorava tremendamente a previsão quantitativa de chuva, que é aquela que é necessária para a tomada de decisão numa situação como essa. Professor, eu lembro de aplicar esse modelo ao caso do Morro do Bumba e outros, e teve um efeito muito grande. Pois bem, isso ainda não entrou em operação, passados 10 anos. Professor, o senhor acredita que essa constatação, né, da influência ali do Marinha, etc. e tal, pode ter determinado a extensão dessa tragédia? Porque assim, nos meus piores pesadelos, né, quando eu imaginava assim, uma cena como essa, de enxurrada, de ladeiras, de ruas transformadas em verdadeiras corredeiras, de uma violência muito maior do que qualquer corredeira. E assim, para mim, essa seria uma cena de, por exemplo, rompimento de barragem. Tá vendo a violência que nós estamos vendo agora nas imagens aqui do YouTube? Essa violência das águas, eu imaginava numa situação de arrebentou abriram-se as comportas do Itaipu Binacional, entendeu? Aí vê aquele volume de água arrastando tudo. De onde veio tanta água, professor? É isso que eu não consigo entender, assim, porque na minha região, lá no Nordeste, assim, as enchentes que são frequentes, acontece assim, chove muito, enfim, os rios sobem de nível, transborda e vai inundando, subindo de nível, etc. Mas uma coisa como essa eu nunca vi. Eu nunca imaginei que pudesse existir um tipo de chuva que produzisse uma enxurrada com esse volume de água. O que é que aconteceu ali? Olha, é exatamente essa história da eficiência das nuvens, né? A disponibilidade de vapor d'água e o efeito orográfico, que, de certa forma, ancora a nuvem num determinado lugar. E aí começa a despejar, e despeja. Todo ano acontece isso, em algum lugar ali na região serrana. Obviamente, nem sempre em cima de uma cidade. Basta você olhar ali naquela região e você vai ver cicatrizes, todo ano. Tem cicatrizes novas.
Alguns anos mais, alguns anos menos. Ah, um problema com relação a esse tipo de coisa também é o seguinte: eu me lembro claramente no caso de 2011, que ali em Itaipava, uma nuvem desse tipo, que fica localizada, ancorada ali no alto da serra, despejando água, a água despejou, houveram deslizamentos. Esses deslizamentos trouxeram terra, pedras e árvores. Tamparam o fluxo, bloquearam o fluxo de água em alguns córregos. A água sobe como se fosse uma barragem. E aí essa analogia com a barragem que você fez é bem lógica, tá? É exatamente o que acontece. Então, bloqueia a água sobe, a barragem eventualmente rompe. No caso de 2011, por exemplo, foi em torno de 2 horas da manhã, se não me engano, ali em Itaipava, que chegou aquela enchente, né, com alguns metros de altura ali no rio. E aí levando tudo. Nesse caso agora de Petrópolis, bom, até onde eu vi, que eu soube, não é exatamente essa mesma situação de 2011 com relação ao rio. Mas você tem córregos que descem ali desses rios, porque tem muita água que sai, está caindo ali no alto dos morros, né? Pode ter acontecido exatamente esse tipo de fenômeno, em escala menor. Ou seja, você forma entope a vazão, né? Aí represa e aí vem a tromba que dá esse estrago que a gente vê nas imagens. Esse tipo de coisa é algo que também a gente tem uma competência no sentido de conhecer os processos que levam ao deslizamento. Tem que ter monitoramento. Acho que uma das coisas do episódio 2011 foi desenvolver alguns equipamentos, colocar alguns equipamentos para medir deslocamento de massas de terra, né? Com laser, etc. O CEMADEM andou fazendo trabalhos desse tipo. O problema dessas coisas, ou seja, você tem os equipamentos, etc., mas você tem que colocar isso no campo, né? E colocar no campo custa caro. Você tem que manter o equipamento, você tem que ter equipes que monitoram o que está acontecendo, e aí sim tomar a ação de comunicar à Defesa Civil e auxiliá-la nos momentos críticos. Aliás, professor, o senhor me permite, ontem nós conversamos aqui com o CEMADEM, com o representante do CEMADEM. Ele estava falando exatamente isso que o senhor está falando, e ele citou um número que me parece que fala por si só. Segundo ele, o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, que é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, tinha um orçamento de 90 milhões quando iniciou, quando foi instalado, enfim. E aí ele até ponderou, para instalação, de fato, você depende de mais recursos, né? Quando você está começando do zero, é natural que você tenha mais recursos. Então foram 90 milhões. Passado o tempo, esse orçamento caiu para 18 milhões. 18 milhões. O que acho que, por si só, já demonstra que talvez falte recursos mesmo para que essa implementação seja completa, né, professor? Esse é o número do CEMADEM. Mas se você for lá no Instituto Nacional de Meteorologia, lá no próprio CPTEC, lá no INPE, repete-se esse mesmo padrão. O que acontece? Por exemplo, nós já chegamos a ter uma rede meteorológica de superfície, de estações automáticas, invejável, tá? Há 15 anos atrás, por aí. Hoje, uma parcela significativa dessas estações são paradas. A própria Agência Nacional de Águas, a ANA, né, também tem o mesmo problema. Ou seja, diminuiu a nossa capacidade de observação. E aí entra um outro problema com relação à previsão de eventos desse tipo. Vamos supor que você tem um modelo bom, tá? Atualizado, moderno, com tudo que precisa ter. E que você tem até as equipes, tá? Para fazer a operação da previsão. De que adianta você ter todo esse aparato se você não tem informação, o dado coletado nessas estações, né?
Isso, infelizmente, vem acontecendo. Ou seja, nesses últimos 10 anos, houve uma deterioração tremenda da qualidade da nossa rede meteorológica do ponto de vista de manutenção. Ou seja, você tem o equipamento e ele está parado, né? Desperdício de dinheiro. Outra coisa que eu acho que é importante é lembrar que esse tipo de serviço de previsão, nessa escala local, é algo que envolve um conhecimento muito grande da região. Aqui no Brasil, eu acho que, em função da dimensão do país, frequentemente se opta por alguma solução que seja centralizada em algum lugar. Ou seja, vamos pegar um exemplo hipotético. Você vai fazer previsão desses detalhes lá do que acontece numa situação como essa, lá em Petrópolis, mas a equipe está trabalhando de algum outro lugar, sei lá, vamos supor, Brasília, né? É diferente. A minha experiência, depois desses 8 anos que eu passei em Petrópolis, assim, muito próximo ali do sufoco que é naquela região quando você tem episódios como esse, eu acho muito difícil você dar a devida atenção à equipe que está ali na frente, né, que é a Defesa Civil, tendo que entrar em contato com alguém que está lá em Brasília, né? Eu não acredito muito nisso, não. Eu tenho a impressão de que, naquela época, inclusive, eu defendia muito essa ideia de que a região serrana do Rio de Janeiro é especial, tem características únicas e que deveria ter um serviço que atendesse a região serrana. Não é atender Petrópolis ou Teresópolis, não. É atender ali aquela região serrana, que é um módulo, né? Tem um padrão, as pessoas, inclusive é importante esse conhecimento da experiência que teve Teresópolis, trocar mais ideias, né? Isso, infelizmente, tem, mas num nível que eu acho que não atende à necessidade, sobretudo numa situação de emergência como essa, né? Outra coisa que eu volta e meia me parece, isso não mudou muito, não, é a necessidade de mais treinamento, né, do ponto de vista de previsão. A Defesa Civil sempre é uma coisa que eu acho admirável. Eles certamente têm muito treinamento, sabem o que fazer numa situação como essa. Mas eu diria que esses grupos de apoio à Defesa Civil, como o da meteorologia, falta mais treinamento em como lidar com situações como essa. Isso é difícil. A maior parte dos meteorologistas são educados para trabalhar com previsão numa escala maior. Uma frente que está chegando, que está trazendo chuva, um fenômeno de escala assim, de centenas de quilômetros que está chegando. Não um fenômeno localizado com dezenas de quilômetros, ou poucas dezenas de quilômetros como esse daí, né? É um outro animal. Professor, eu estou vendo aqui que eu até mencionei no começo do programa as enchentes ocorridas na Europa em julho do ano passado. Estamos falando de 7 meses atrás, né? Foram mais de 200 mortos na Alemanha e na Bélgica também. E são países ricos, né? Países que certamente já fizeram todos os deveres de casa que são possíveis enfim, para a prevenção de enchentes, etc. e tal. E, no entanto, o aguaceiro lá na Alemanha também matou muita gente, né? Isso mostra o quê? Tem ali um limite em que o ser humano não tem condições de ultrapassar. Eu não falo nem só da previsão, né? Mas eu falo mesmo daquela, assim, é possível minimizar os danos, é possível diminuir em tantos por cento, tem esse número, porque assim, países muito ricos, como esses dois que eu citei, sofreram isso, né? Agora há pouco tempo, né? 200 mortos, né? Uma coisa até mais grave do que vimos agora. Aqui no Brasil, desde dezembro, que nós estamos debaixo de um dilúvio, né? Que já vitimou pessoas no sul da Bahia, em Minas Gerais, em vários pontos do nosso país, e agora chega a Petrópolis. Eu sei que são circunstâncias diferentes, mas o que é possível fazer que, por exemplo, a Alemanha não consegue, né? Tão rica que é. Você trouxe um caso bem interessante, esse da Alemanha. Apesar da riqueza, também tem suas deficiências, né? Eu diria que hoje em dia há exemplos bons de
países que estão, digamos, mais bem preparados para enfrentar situações como essa de Petrópolis. Como eu disse, é um outro animal do ponto de vista meteorológico, né? Poucos meteorologistas estão acostumados a lidar com este tipo de situação. Seria o Japão. O Japão tem uma estrutura observacional, um treinamento dos meteorologistas, essa ligação com a Defesa Civil, o equivalente à Defesa Civil lá, muito eficiente. A Alemanha, por incrível que pareça, não é o forte da meteorologia alemã. Tá? Por exemplo, eu acho também, ali na Europa, a minha impressão é que a Inglaterra está mais bem preparada para esse tipo de coisa. Tá? Eles têm um histórico do que a gente chama de previsão imediata, em inglês é nowcasting, que, olha, é invejável. Tá? O tipo de pesquisa, e aí, de novo, eu acho que o exemplo em inglês é muito interessante, esse afinamento entre a academia, a pesquisa mais acadêmica, nas universidades, nos institutos de pesquisa, e a parte operacional da meteorologia. Pra você ter uma ideia, os ingleses, no serviço operacional inglês, eles têm uma regra. Os meteorologistas que lá trabalham, eles têm que dar 50% do tempo deles para a parte mais de pesquisa e 50% do tempo para a parte mais operacional. Isso promove uma conexão entre o conhecimento mais teórico e o conhecimento prático do processo. A maior parte dos centros meteorológicos que eu conheço não tem essa regra. Tá? E, frequentemente, por exemplo, casos americanos, eles batalham há décadas também para ter uma melhor aproximação entre os dois setores. E veja só, não é à toa que as melhores previsões meteorológicas que a gente tem hoje não estão nos Estados Unidos. Tá? Estão lá na Inglaterra, num esforço comunitário que envolve todos os países da Europa. É o Centro Europeu de Previsão de Tempo a Médio Prazo. Em que essa filosofia da pesquisa e da operação estão efetivamente interligadas. Nos Estados Unidos, eles tentam fazer isso. Como tem bastante dinheiro, consegue até um bom serviço. Mas volta e meia entra alguma crise em que fica evidente essa questão dessa separação entre os dois setores. E o Brasil sofre... Lá é assim, prático. De vez em quando tem alguém responsável por esses centros que promove essa ligação. E daí as coisas começam a funcionar direito durante uns tempos. E o Brasil fica no meio do caminho. Nem tem o dinheiro que tem os Estados Unidos e nem tem a eficiência que tem os países europeus. Professor Pedro Mas Leite... nós temos uma coisa. Diga. Gente muito competente. Em todas essas áreas. Sim, é que a gente tem também muito incompetente em áreas cruciais. E aí, somando, subtraindo, dividindo por 2, dá nisso que está dando esse ano mais uma vez. Professor Pedro Leite... Nós temos uma crise de continuidade, Isso, é a minha impressão. É verdade. Professor, muito obrigado por atender o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Um bom final de semana e até uma próxima. Foi um prazer. Obrigado. Muito obrigado. Professor Pedro Leite da Silva Dias, professor do Departamento de Ciências Atmosféricas da USP, que em 2011 estava lá, no olho do furacão, lá em Petrópolis. Ele era diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica.